Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar de contratações para o Inter, porque elas estão chegando, tá? Uma contratação é nova agora, aconteceu agora há pouco, realmente é uma novidade. Diferentemente dessa que foi anunciada agora oficialmente, tá? O jogador já foi apresentado, vestindo camisa do Inter, é o Wanderson. Dessa contratação vocês já sabem, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu dei, vários outros canais deram a contratação como certa. Tá? O jogador que veio do futebol russo. Tá? Primeiro, para fazer um complemento, até porque eu vi vídeos anteriores nos quais eu falei sobre o Wanderson, tem algumas informações que eu não dei. E eu vi alguns comentários a respeito desse jogador e do clube do qual ele veio. Tá? São argumentos de uma parte da torcida, eu acho que é, enfim, acho que é uma amostragem, uma parte pequena da torcida. Eu achei coisas assim, muito pontuais, vamos dizer assim, e são coisas que eu quero analisar. Tá? Primeiro, eu vi um argumento de que o Krasnodar seria um clube pequeno da Rússia, que o pessoal fica comparando com Cuiabá, com clubes pequenos de Série A de futebol brasileiro. Tá? Não é por aí. Não é por aí, eu tenho dados que me fazem acreditar que realmente não é por aí. Tá? Primeiro, o Krasnodar, da Rússia, antes do Wanderson sair de lá, da Rússia, do leste europeu, e vir para cá, quando ele estava lá ainda, o valor dado pelo Transfer Market do elenco deste clube chegava em 86 milhões de euros. O valor do grupo, do elenco. Tá? O Inter era 70 milhões de euros. O Inter. Tá? Agora o Internacional está com 78, porque o jogador, segundo o Transfer Market, o Wanderson tem um valor de 8 milhões de euros. Tá? Esse é o valor do Transfer Market, eles trabalham com isso, eles têm os critérios deles para chegar num valor, para valorar. Tá? Se é certo ou não, se é justo ou não, quais são esses critérios, não me pergunta porque eu não sei. Eu estou utilizando apenas uma base só, ou seja, eu estou utilizando o mesmo site, que tem os seus critérios, que usa a mesma moeda, ou seja, faz as comparações e coloca tudo na mesma moeda. Tá? Justamente para você ter uma visão e poder fazer os comparativos. Tá? Então, o elenco do Inter, antes do Wanderson vir para cá, era 70 milhões de euros. Essa é a avaliação, não de mercado, a avaliação do Transfer Market. Do Krasnodar, o elenco era avaliado em 86 milhões de euros. Pelo mesmo site, ou seja, mesmo critério, mesma moeda. Então nós não estamos falando de um clube pequeno. Tá? Mas no futebol russo deve ter mais dinheiro, então eles podem ser pequenos sim. Eu não... Sim, na Rússia você tem Dinamo de Kiev, você tem CSKA, clubes mais tradicionais da Rússia. Entretanto, o clube ter um elenco com esse valor não deve ser pequeno não. Deve ser uma força lá. E a posição deles no campeonato russo antes de parar não era ruim. Não era ruim. Tá? A gente vai olhar lá, eles não estão posicionados na parte de baixo da tabela, e sim na parte de cima. E, enfim... Então, acho que essa comparação com Cuiabá ou com clubes de pouca expressão, com bem menos grana na Série A, vamos dizer, os primos pobres da Série A, tá? Nós poderíamos falar do Sport, poderíamos falar da Chapecoense na Série A, né, que anda batendo e voltando. Bate na B, volta para A, vai para A, volta para B, vai para B, volta para A. Ou seja, a Chapecoense está ali, né? E ela cresceu recentemente, ela não apareceu para nós, mostrou a cara para o futebol brasileiro recentemente. Tá? Então, acho que essa comparação não é correta não, acho que é que a gente não conhece o futebol russo, tá? A gente não acompanha. Não é mostrado aqui, nem TV fechada. Tá? A gente não acompanha esse futebol do leste europeu, então a gente não sabe. Então a gente pega e fala algumas coisas, às vezes, sem saber, sem ter embasamento, dá um chute por aí. Tá? Só porque a gente nunca ouviu falar do Krasnodar. Tá? Tem vários outros clubes lá na Rússia que a gente nunca ouviu falar e tem jogador caro. Então, segundo, tá? Então o jogador tem esse valor, o clube de lá tinha um elenco com valor lá em cima, tá? Equiparável com o do Inter.
Agora que o Wanderson veio de lá para cá, o Inter, que era 70, ficou 78. Eles ficaram lá com 78 também. Tá? De valor de elenco. Tá? Então os dois estão, valor de elenco, muito parelhinho. Tá? O jogador em si. Estavam desmerecendo o jogador, o Wanderson. Tá? Se ele fosse bom com essa idade, ele teria jogado no Real Madrid, teria jogado na Premier League, teria jogado, enfim, na La Liga da Espanha, num grande clube. Calma. Calma, devagar com esses comentários, devagar com essas análises, porque o que acontece? O jogador... Primeiro, o salário dele não é baixo lá. Ele estava ganhando de 160 a 180 mil euros. Tá? Essa é a informação que eu colhi. Tá? Isso não é salário de jogador aposta. Esse valor, 8 milhões de euros, não é aposta. Claro, o valor de mercado dele, pelo que eu pude ver, é mais baixo. Tanto que o Krasnodar coloca uma cláusula lá que é o seguinte. Ok, vai para o empréstimo. Só que se vocês usarem 60% dos jogos ou mais, se bater essa meta aqui, significa que vocês aproveitaram bastante o jogador. Se vocês aproveitaram, vocês têm que comprar ele. Quanto? 4,5 milhões de euros. Tá? Isso no mercado europeu não é um valor assustador, mas também não é nada. Tá? Pede esse valor aqui para qualquer jogador brasileiro para um clube europeu. Vê se sai fácil o 4,5 milhões de euros para contratar um jogador brasileiro. Tá? Se de lá para cá esse dinheiro... isso é dinheiro de pinga para nós aqui do futebol europeu, para os grandes europeus, então a gente contrata 4 milhões de euros ou 5 milhões, não tem problema. Pode ser um jogador bem meia boca que a gente traz. A gente tem visto que não é assim. Tá? Então, sobre essa contratação, já falei das características do jogador. É rápido, é driblador, apresentou um nível técnico bom, pelo menos os lances que eu vi, tomara que dê certo no Internacional. O salário é alto porque o Inter tinha disputa. Tá? O Botafogo queria o Wanderson. Outros clubes da Europa queriam o Wanderson e o Internacional quis entrar, aproveitar essa oportunidade e quis entrar para ganhar, e aí botou o salário do cara lá em cima. Tá? E ele diz o seguinte, o jogador, ele acabou de falar isso numa apresentação, que ele gostou da maneira do Inter jogar, o que foi dito a ele, e ele acompanhou o futebol brasileiro e diz o seguinte: aqui no futebol brasileiro vocês dão mais espaço para o jogador. Tá? A marcação não é tão... dão mais espaço. Tá? E tem mais espaço para essas jogadas individuais. E o Inter queria ponteiros rápidos e dribladores com a minha característica. Então, quando eu vi o esquema, o que o treinador queria, o que vocês estavam buscando, casou comigo. Vi que no futebol brasileiro se dá mais espaço do que lá na Primeira Liga Russa. A família do jogador botou pilha para ele voltar para o Brasil, porque eles são daqui. Tá? Ele é filho do Vanberto, o Vanberto é brasileiro. Tá? Tem cidadania europeia? Sim, jogou muito. O Vanberto saiu muito cedo do futebol aqui do Brasil, do Maranhão, se não me engano, num clube aqui que está na segunda divisão, acho que é o Sampaio Correia, uma coisa assim. Saiu do Sampaio Correia bem cedo, bem novinho, e fez a carreira no Ajax e em outros clubes lá da Europa. O pai dele foi um bom jogador. Ou seja, ele tinha um professor em casa. E o filho, o Wanderson, também se formou no Ajax. Ele é formado na escola do Ajax. Eu já falei sobre isso. Então, assim, o Inter quis ganhar essa disputa, está trazendo jogador por empréstimo. E o Inter sentiu que teria que pagar caro, teria que pagar um bom salário para esse jogador para convencer ele a vir para cá. Porque tinha o Botafogo no pé e tinha outros clubes no pé. Então vamos torcer para que dê certo. Eu acho que o jogador pode dar certo. Eu acho que ele pode, vamos dizer, jogar bem aqui. Tá? Aí vamos falar agora de uma contratação que deve acontecer em breve. Esse jogador deve ser anunciado em breve. Tá? Ou seja, ele é mais recente. A do Wanderson foi acertada um pouco antes. A desse jogador, que é o Alexandre Alemão, a desse jogador foi acertada mais recentemente. Tá? Ele deve ser apresentado em breve. Não foi apresentado ainda, então eu não posso dar para vocês como 100% de segurança. Eu tenho informações, eu tenho fontes e que me permitem dizer que esse jogador, que houve interesse do Inter, e o Inter está fechando. Tá? O Inter quer ceder para o Avaí jogadores. O Avaí pediu jogadores e o Inter vai ver lá o que ele vai oferecer para o Avaí. Tá? Esse jogador tem vínculo com o Avaí.
e ele estava jogando emprestado no Novo Hamburgo, Noia. Jogou o Campeonato Gaúcho. Jogador Alexandre Alemão, tá? Eu não sei porque... na verdade sei, né? Eu chamo ele de alemão porque ele é loiro, claro, enfim. Mas o sobrenome dele até me parece polaco, nem me parece exatamente alemão, o sobrenome dele. Esse jogador, ele era um jogador de lado, ele era um extrema que agora está jogando como centroavante, tá? Mudou de posição. Ele tem 23 anos, ele tem 1,82 m, ele tem 78 kg, ele não é um jogador leve, magrinho, não, ele é um jogador que tem força física, tá? 1,82 m, uma boa estatura. Eu vi vários lances dele, vários. Eu procurei pegar informações de vários lances dele, vários vídeos. O que me pareceu? Ele não é um velocista, eu achei estranho até ficar usando esse jogador muito como extremo, tá? E o que esse jogador... Ele vinha jogando, passando por alguns clubes pequenos, e ele teve uma lesão, demorou para se recuperar, mas recuperou. Teve uma lesão grave, mas se recuperou. E agora que ele se recuperou, ele está jogando. E realmente, os treinadores devem ter percebido, devem ter visto, que realmente o jogador com essas características que ele possui, é melhor para ele jogar de centroavante do que jogar de extrema, tá? Porque ele não é um velocista, ele tem uma jogada individual, ele tem um drible, dá pra ver alguns lances que ele faz isso, ele corta pra direita para bater, tá? Ele fez isso em alguns lances, eu vi. Ou recebendo a bola e jogando como centroavante, ele dá alguns dribles, para depois dar uma assistência, tá? E então eu vi que o jogador tem o recurso do drible, só que ele não é um velocista, tá? Só que ele é um jogador que aproxima as linhas. Então, o que eu quero dizer com aproximar as linhas, para que vocês entendam? Esse jogador que recebe a bola na frente, que consegue segurar ela, proteger, tá? Difícil tomar a bola dele, e o time vem chegando, ele é um jogador que permite o quê? A aproximação das linhas. A linha do meio de campo sobe, a linha de defesa sobe, com a linha de ataque. Então o time vai aproximando as linhas. Então quando eu estou dizendo isso, tá? Eu quero até acostumar vocês com essa linguagem, que é usada no meio do futebol, é um jogador que possibilita a aproximação das linhas, porque ele sabe segurar a bola na frente. Eu vi vários lances em que ele usa o corpo, ele protege, o jogador vai tirar a bola dele, ele protege aqui, protege, esconde, gira. Então ele tem esse pivô, claramente. Ele tem um bom passe, ele enxerga bem os jogadores, ele tem calma, ele não é precipitado. Então a tomada de decisão dele eu gostei em vários lances, tá? Se bem que é highlights e eu não vou me impressionar muito com isso. Quero pagar para ver, quero esperar. Gostei então do que vi. Dribles, passes. Ele é um jogador que nesse Campeonato Gaúcho ele se destacou, tá? Eu acho que foi o fiel da balança foi o Campeonato Gaúcho que ele fez. Só que ele não jogou muito no Campeonato Gaúcho. Aqui no Gauchão ele tem 7 jogos, 7 como titular, no Novo Hamburgo, jogando de centroavante. Tem 3 assistências, 5 passes para finalização, ou seja, assistência é passe que dá gol. Passe para finalização é passe para finalização que não resulta em gol. Porque se for gol vai virar assistência. Então ele tem 8 passes para finalização. Desses passes, 3 foram gol. 6 finalizações, 50% no gol. Isso aqui eu frisei. Isso aqui eu frisei porque está acima do normal. Tá? Já quero adiantar para vocês que, vendo o scout, estudando isso como eu tenho feito ultimamente, isso aqui é acima do normal. Tá? Para um jogador de frente finalizar e botar 50%, metade no gol, é alto, é bom. Perda de bola, 12,4 perda de bola por jogo para um atacante, para um jogador de frente, seja extrema ou jogador centroavante, né, centralizado. Não é alto, não preocupa tanto isso aqui. 60% de acerto de passe, para um jogador de meio seria baixo, mas para um jogador de frente não preocupa tanto assim. Estaria chegando por Inter baratinho, basta o Inter acertar ali com o Avaí, não é um jogador caro para o Internacional. Tá? Para a realidade do Internacional ele seria barato, salário baratíssimo, ele ganhava em torno de 5, 6 a 7 mil no Novo Hamburgo, tá? Que era o salário dele no Avaí. E no Inter ele vai crescer, com certeza. Se ele vier para o Internacional vai ficar feliz da vida, porque o salário dele vai mudar para salário de jogador que recém sobe, tipo assim, sai da base e sobe para o profissional. Vai ganhar em torno de 20 a 25 mil. Então já vai dar um salto salarial, o guri vai ficar aqui, ó, de orelha a orelha, né? Porque esse é o salário de jogador que sobe, então ele vai ficar no mesmo, vai ser o mesmo padrão. Tá? Não vai ter uma regra especial para ele, não, especialmente para ti.
vai ser menos. Acho pouco provável. Então acho que ele vai ficar nos 20 a 25 mil de salário. Tá? Bom, clubes, por onde ele passou, no histórico do jogador. Metropolitano, começa lá no Metropolitano. Ele passou por Kyoto Sanga, do Japão, clube da segunda divisão japonesa, na Liga 2. Criciúma, Fluminense de Itaú, nem sei, nunca ouvi falar. Avaí, de Santa Catarina, que ficou com ele, ficou com o vínculo, né, com os direitos. Juventus de Araguá voltou para Avaí e depois emprestado para o Novo Hamburgo. O Inter viu o Campeonato Gaúcho que ele fez, ele deu trabalho aqui jogando contra o Inter, tá? Ele deu trabalho, ele recebia as bolas e os jogadores do Inter tiveram dificuldade de tirar a bola dele. Ele deu consequência na jogada, deu alguns passes e um gol do Novo Hamburgo foi com parede dele. Ele recebeu aquela bola dentro da área, protegeu e deixou um jogador do Novo Hamburgo livre que veio, bateu um gol. Saco de ver aquele gol, realmente complicado o Inter deixar aquilo ali acontecer. Tinha um jogador no meio, Edenilson, de volante. Poderia ter marcado o jogador que estava chegando, não. Eu vou deixar para alguém. O Fantasminha Camarada. Tá? Só que o Fantasminha Camarada não marca, né? E ele estava perto da jogada, só que ele ficou olhando. Vou te marcar com os olhos. E aí o cara que entrou, veio, o cara só fez a parede, veio aqui, faz o gol tudo, pronto. E saiu o gol do Inter. Do Inter não, desculpa. O Inter tomou um gol, saiu o gol do Novo Hamburgo. Então, se gostou do jogo que ele fez com o Noia e de outros jogos do Gauchão. Tem um treinador de interior que tem bastante experiência em treinar clubes de interior, que fala do jogador e que diz o seguinte, olha, eu considero ele um cara completo, centroavante completo. Tá? Ele é centroavante, não desloca ele para o lado, que ele não tem muita característica de ser jogador de lado, embora ele já tenha feito. Tá? Realmente o futebol dele é para centroavante. E ele me parece mais completo do que os jogadores que eu tenho pego aqui no interior. Tá? Ele parece melhor. Tá? A questão de retenção de bola, pivô, passe, tomada de decisão, né? Para onde que eu vou largar essa bola. E técnico, uma boa técnica. Né? Então o treinador elogiou antes dele vir antes desse interesse do Inter. Né? Ele estava falando do jogador no Novo Hamburgo, ou seja, o Alexandre Alemão fala do Alexandre Alemão no Novo Hamburgo. Ele falou, olha, aqui no Novo Hamburgo fazia tempo que eu não pegava um cara que chegava aqui pro futebol gaúcho para jogar no interior, um jogador completo, um jogador com o nível dele, fazia tempo. Tá? E o Inter está apostando. Esse tipo de contratação me remete às tradições do Inter. Me remete a um Inter do Fernando Carvalho, que fazia esse tipo de trabalho. Ele ia buscar o jogador lá quando ele estava baratinho ainda, jovem, acessível. Vendo ali qualidade no jogador para pegar essa pedra já em determinado estado, já boa, e lapidar ainda mais e fazer esse jogador ir lá para cima. Se a gente pegar os títulos que a gente teve de Libertadores e de Mundial, a gente vai ver de onde que vieram os jogadores. Wellington Monteiro do Caxias, Índio, contratação, passou um clube do interior de São Paulo que ninguém conhecia, começou a jogar bola aos 22, 23 anos, era boia fria, cortador de cana, começou a jogar bola tarde, passou por um monte de clube pequeno do interior paulista, passou pelo Juventude, é porque ele foi bem no Juventude, o Inter resolveu contratar ele já cozido já. Com 28, 29 anos o Inter contratou e foi o zagueiro mais vitorioso da história do Inter. Baixinho, 1,80 m só, panturrilha desse tamanho, pesado, jogador pesado, forte, mas foi um dos melhores zagueiros do Inter. Aí tu pega aquele time, ele Ceará, veio de São Caetano. São Caetano, nós pegamos o Ceará lá de São Caetano. Era reserva do Alder Granja, que virou titular porque o Alder Granja começou a fazer merda, forçar uma saída para o Santos, e aí ficou aquela coisa e vai ficar. Só que aí o Ceará ganhou a posição, bem feito para ele. O Ceará jogou a Libertadores, jogou bem, ganhou a posição e se tornou um grande lateral do Internacional. Grande lateral do Internacional. Ceará do São Caetano, o Wellington Monteiro do Caxias, Edinho, que eu nem sei, acho que é da base do Inter, Edinho. Fernandão estava encostado lá na França, num clube que não é um clube grande, um grande expoente do futebol europeu, do futebol francês. Deixa eu ver quem mais. Pato aqui da base, que a gente buscou lá no Paraná. Não, o Yalha já tinha nome.
Ela já tinha nome, e o Rubens Cardoso é um jogador que veio do Atlético Mineiro, né? O Klemer veio da Portuguesa. Então, vocês veem. Então, o Inter fez times fazendo garimpo. Literalmente fazendo garimpo. Contratando barato e depois valorizando. Esse é um trabalho de Fernando Carvalho. Fernando Carvalho gostava de contratar esse jogador que ninguém conhecia, mas ele achava que tem um negócio ali, vai dar certo, ele tem qualidade. Tá? Se a gente errar, erramos, mas se eu trouxer 5 barato e eu acertar um, pago todos os outros 4 que deram errado. Mais ou menos nessa ótica. Se nós estamos fazendo uma contratação de interior, de futebol gaúcho, e tomara que dê certo. Eu vi os lances de jogador e tenho que ser sincero com vocês. Totalmente honesto. Tem qualidade, as qualidades que eu falei: pivô, retenção de bola, tomada de decisão, assistências. Ele é um bom assistente. Gostei do chute de perna direita e de perna esquerda que eu vi. Golzinho de cabeça. Foi bem no Campeonato Gaúcho. Então acho que é uma aposta que vale. Então eu coloco o Alexandre Alemão ou Alexandre Polaco como uma aposta baratinho. Se não der certo, não tem problema, não vai falir o clube. Wanderson não considero como aposta porque é um jogador já muito valorizado, com salário muito alto, e que não veio de um clube que a gente não conhece, mas é porque a gente não conhece o futebol do leste europeu. Não é um pequeno da Rússia, tá? É um clube endinheirado. Para ter o elenco que eles tinham ali, com aquele valor. Então, não tem valor e salário de aposta. Um jogador afirmado já experiente, 27 anos, pronto. Então ele é um jogador que não é uma aposta, é um jogador que para o futebol brasileiro ele é caro, mas é uma oportunidade de negócio que o Inter teve, tirou o pão da boca do Botafogo, do Textor, e ganhou de alguns clubes europeus. Então esse é o reforço do Inter, tomara que dê certo. Acho que o Inter precisava mesmo de reforço, quero ver reforço na zaga. O Inter está pensando em jogador para a zaga, lá do leste europeu, do Shakhtar, jogador que tem passagem pelo Shakhtar, tá? Zagueiro bom, jovem. Se tiver alguma evolução eu vou falar. Tá? E Alan Patrick, meia que já passou por aqui. Jogador habilidoso, mas eu achava ele meio soneca. Achava ele com temperamento morno para frio, meio soneca, mas talentoso. Meia de ligação do futebol, está jogando lá. Tá? Pode ter evoluído lá, porque no Inter aqui ele estava novinho ainda. Agora pode ter evoluído, lá tem mais cancha, lá de repente ele melhorou nesse aspecto, mas tem a possibilidade, o Inter vai tentar esses jogadores. Tá? Queria ver contratação para lateral esquerda e zaga, o Inter está se mexendo para zagueiro. Ou seja, aquilo que eu falei que o Inter precisava de zagueiro, parece que o Internacional acordou para isso e está indo no mercado atrás de zagueiro. Sim, na minha visão precisa, eu concordo. Alan Patrick, meia de ligação, concordo. Lateral esquerdo, também gostaria. E eu acho que na lateral esquerda o Inter pode pensar também em fazer uma prospecção desse tipo. Trazer um jogador barato aqui do mercado nacional que possa dar certo. Tá? Vê qualidade no jogador, analisa bastante e traz. Tá? Mesmo que você tenha jogado na Série B, Gauchão, vê, talvez tenha um cara bom. Talvez tenha, mas precisa de um lateral. Precisa de um lateral. Tá? Lateral esquerdo. Tá, pessoal? É isso, o Inter está se reforçando. Vamos ver o que acontece, tem essa expectativa, vamos torcer para que o Inter evolua em relação a si próprio, né? E os Grenais é que vão nos mostrar isso, tá? E então é isso, dá like e compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, até a próxima, saudações para todo mundo, tá? É isso aí.